Olha, a gente tem mais uma pergunta aqui para você. Caetano Scaravino, diretor da ONG Projeto Saúde e Alegria. Maravilhoso. Eu fico muito feliz aqui de estar nessa conversa com a Ana, porque é uma amiga, uma super guerreira, uma colega de batalha pela educação, pelo social nesse país. Eu quero trazer para essa conversa um pouquinho de Amazônia. Eu sou de São Paulo, fui para a Amazônia para ficar 6 meses e acabei não voltando mais. É um lugar onde eu estou há mais de 30 anos, dediquei minha vida nesse trabalho, com comunidades, com aldeias, com populações tradicionais, indígenas, programas na área de saúde, educação, restauração florestal. Ainda na questão da Amazônia e da educação, como é que a gente consegue trabalhar a questão indígena, a questão da Amazônia, todo esse privilégio que o Brasil e os brasileiros têm dentro de projetos pedagógicos em escolas fora da região amazônica. E eu reforço isso porque eu já vim para São Paulo com caciques, pajés, andava com eles nas ruas e as crianças, nunca me esqueço disso, olhavam para eles e faziam bu, 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 e eles me perguntavam por que eles fazem isso. Quer dizer, a visão que o brasileiro de outras regiões tem em relação aos povos indígenas é muito mais associada aos apaches, aos comanches americanos, do que as etnias aqui do Brasil. Então, como é que a gente pode trabalhar a questão indígena, a questão ambiental, a questão amazônica dentro da escola desse país? Eu acho uma super oportunidade e acho que é pouco aproveitado. É um privilégio mesmo, eu acho o trabalho do Saúde e Alegria, assim, eu sou muito fã, eu acho maravilhoso o que eles fazem lá, e eu acho que ele tocou num ponto tão importante, que é assim, vamos imaginar não, vamos olhar para o tamanho que é o Brasil, né? Nós temos, assim, a Amazônia é um estado brasileiro que 50% da sua população mora em Manaus, e os outros 50% estão espalhados pelo território amazônico, lá do estado, em mais de 6.000 comunidades, sendo que a maioria dessas comunidades você tem dificuldade de acesso por terra, então você tem que ir de barco ou de avião, né? Então, é uma realidade completamente diferente de outros estados em que você tem o acesso inteiro. Sei lá, por exemplo, o estado da Paraíba, você tem acesso a todos os municípios por estrada, por asfalto, né? O governo da Paraíba, alguns anos atrás, asfaltou a Paraíba inteira. Então, assim, a realidade da Paraíba é completamente diferente para acesso, para tudo, para como você coloca em conexão toda a população num projeto educacional. Então, assim, nossa primeira coisa que a gente precisa considerar é esta diferença grande que tem, né, no Brasil de realidades. E a gente tem que pensar que a educação ela precisa considerar as especificidades para ela poder ser plena e ela atender todo mundo. No caso do que o Caetano trouxe, é assim, a gente é muito ignorante sobre a Amazônia e sobre população indígena. A gente é muito ignorante. A gente acha que os indígenas são uma coisa só, e eles são mais de 180 grupos indígenas diferentes, né? Então, assim, a gente é muito ignorante, a gente muitas vezes não compreende a riqueza que isto significa, né? O conhecimento todo que está posto. E agora, quando a questão ambiental começa a crescer e de importância e de conhecimento, de importância, consciência, né, no mundo inteiro, nós temos no Brasil um tesouro, eu diria, uma coisa assim equivalente ao que foi em outros momentos o petróleo e terras, e enfim. A gente tem a Amazônia aqui e a gente tem um conhecimento que os indígenas detêm sobre a Amazônia que a gente não detém, a gente não sabe, né? Então, trazer, em primeiro lugar, trazer todo, enfim, um conhecimento sobre a Amazônia, sobre a população indígena e tal, para dentro da escola é fundamental, porque isso é relevante para o país, isso é relevante para todo mundo, né? Então, a gente precisaria sim trazer isso.
E compreender, por exemplo, que a Amazônia, ela é hoje, eu vou dar um exemplo, a gente está vendo aí toda uma discussão que está acontecendo sobre crédito de carbono, né? Eu não entendo sobre isso, o Caetano certamente entende bastante, e ele, Gustavo, você podia chamar o Caetano uma hora para você poder falar, pedir para ele te falar sobre isso, porque eu já ouvi ele falando e é maravilhoso, né? Você trazer a discussão do crédito de carbono, para você compor e ser possível gerar crédito de carbono, você tem que compor o bioma, né? Então, é o da Mata Atlântica ou da Amazônia, você tem que compor o bioma com toda a sua biodiversidade e você com as espécies que fazem parte daquele bioma, daquela característica, né? Quem é que sabe fazer manejo dos diferentes biomas no país? Quem é que sabe recompor uma área degradada na Amazônia, entendeu? Com as características, porque não é só plantar árvore, não é você recompor o bioma inteiro com toda a sua complexidade, né? Os indígenas, eles sabem fazer isso. Então, eu acho assim, quer dizer, a gente tem uma possibilidade, uma perspectiva muito grande de trazer estes conhecimentos, que são conhecimentos que, se a gente tiver uma visão de curto prazo, de depois de amanhã e tal, a gente vai lá e acaba com a floresta amazônica, vende a madeira e tudo mais, e daí depois a gente vai para todo sempre, o resto da vida, a gente vai padecer pela falta que vai nos fazer a Amazônia. A outra possibilidade é a gente conhecer a Amazônia, a gente entender um pouco tudo isso e a gente conseguir enxergar um pouco mais longe, valorizar e fazer a recuperação das áreas degradadas, a gente cuidar da floresta, a gente, enfim, perceber todo esse valor que a Amazônia tem, né? Então, primeiro eu acho que trazer este assunto para dentro é super importante, e depois eu acho que territorializar um pouco uma parte, né, do currículo nas escolas é muito, muito relevante e muito importante. As realidades elas são diferentes de acordo com as regiões, mas o Brasil inteiro precisa aprender sobre a Amazônia, o Brasil inteiro precisa aprender sobre população indígena. Isso não só pelo conhecimento todo que a população indígena detém, mas também porque a gente tem um valor e um princípio maior, que é o da diversidade e o respeito a essa diversidade, né? Então, a questão do racismo, por exemplo, é uma questão que hoje está posta e que a gente percebe o quanto que isso é nefasto para o Brasil, é nefasto mesmo, uma coisa que impede o desenvolvimento social, econômico, a felicidade das pessoas, não só dos negros, mas de toda a população, né? O mesmo vai acontecer com os indígenas, quer dizer, a ignorância tem um preço muito alto, sabe? Então, a gente ter conhecimento não só da cultura do conhecimento que eles têm, de tudo que eles produzem, dos modos de vida e tudo mais, mas trazer isso para dentro da escola, para que todo mundo possa compartilhar, né? Isso é uma coisa muito relevante, muito importante. Aí eu tenho vontade muito de pensar nessa coisa, porque um outro ponto que me remete a essa fala do Caetano é a necessidade da gente pensar as coisas de uma forma intersetorial, entendeu? Quer dizer, não adianta a gente pensar, olha, aqui tem a questão ambiental, que não tem nada a ver com a coisa da educação, daí a questão do racismo e o desenvolvimento econômico do país, como se fossem coisas totalmente separadas. Elas não são, né? Elas não são. Quando a gente pensa na questão racial, por exemplo, a gente tem mais de 50%, 56% da população negra do país. Entre os jovens, esse número é 61%. Então, que futuro nós vamos ter se a gente não enfrentar a questão do racismo no país, né? A gente vai ter um país medíocre, entendeu? Um país que não vai avançar, um país atrasado. A gente vai sempre ter isso. Isso vale para todas as frentes, para todo tipo de preconceito. Ele é um atraso de vida, né? Ele vai sempre jogar contra a ampliação das fronteiras, do desenvolvimento, do conhecimento e tudo mais. É isso que a gente tem que pensar. Então, a questão da Amazônia
ela muitas vezes ela e a questão indígena, assim como a questão dos negros e tal, é assim, é um conhecimento como se isso fosse de departamentos separados, e não são, né? Então, eu acho que a fala do Caetano remete a isso. Ele próprio, né, junto com o Eugênio, quando fundaram lá o Saúde e Alegria, o que eles fizeram foi, enfim, são médicos, né, pensaram na questão da saúde, de levar acesso à saúde para lugares onde não havia esse acesso. Isso que eles pensaram. Então, aquele barco que subia, né, o Rio Negro e tal, o que eles viram muito rapidamente é que eles tinham que associar outras frentes no trabalho deles, para que o trabalho de saúde pudesse ser um trabalho bom. Então, eles envolveram também a questão da educação junta, eles desenvolveram também outro lado, que é o desenvolvimento comunitário ali, que precisaria acontecer. Então, assim, é isso que a gente precisaria ter, né? A gente precisa ter frentes que possam articular esses vários conhecimentos e pensar. Eu gosto dessa imagem da gente dar um zoom para trás, porque a gente tem uma melhor visão para entender que a educação, primeiro, ela precisa ser considerada como um vetor de desenvolvimento, né, do país. Por outro lado, ela também precisa se articular com outras frentes, né? Ela precisa se preocupar com a questão ambiental e com a questão do trabalho, etc.